Olá, pessoal. Estamos iniciando o nosso podcast. Eu vou fazer agora a conexão LinkedIn. É só o time de fazer a conexão. Estaremos daqui a pouco ao vivo para vocês. E a cores? Ele leva um delay, 20 segundos. Atenção, já era para estar. Custom. Agora sim. Transmitindo ao vivo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sped Brasil Cast. Deixa eu só tirar o meu som aqui, porque senão eu vou concorrer comigo mesmo. Hoje, 22 de agosto, o mês de agosto, o mês. Ainda pode falar mês do cachorro louco? Ou isso também tiraram do nosso vocábulo, do nosso. A frase de agosto sempre foi essa, né? Mas enfim, hoje você tem que tomar cuidado com o que você fala. Bom, pessoal, é um prazer enorme estar aqui sexta-feira. Tem gente que já sextou, né? Mas a gente ainda tem uma pauta extensa, viu? Semana que vem tem Live University, tem lá o Confeb, o evento da Confeb. Então, dia 27 estaremos lá. E tem novidade lá, não posso falar. A professora Ana Lídia disse que não pode falar, eu não posso falar. Vou falar que vão lançar o livro. Ah, meu Deus do céu. Bom, temos novidades na semana? Temos novidades na semana. Não que eu fique, assim, feliz com as novidades, que as novidades demandam um tempo, um trabalho, dedicação, analisar layout. Quando você olha o layout, quando tem publicações novas, você analisa a repercussão desse layout novo à realidade da operação das empresas que vocês atuam, dos clientes? Simone Pérez, Anderson de Mello, Edenilson Felipe, Renato Concórdia, bom dia. Obrigado por prestigiar a nossa live. Meia horinha só, gente. Estão pedindo para aumentar, mas não quero aumentar, não, tá? Desde que se não se esperem um almoço, eu não quero ser o estraga-prazer do almoço de vocês, tá bom? Bom, nós tivemos novidades em relação ao mundo paralelo. Eu uso esse termo, acho legal, né? Mundo paralelo. O que que é o mundo paralelo? É tudo aquilo que você não pode esquecer porque você vai estar concorrendo nas duas operações, no mundo IBS e no mundo paralelo. Olha, tem gente me ligando no celular e eu estou usando a câmera do celular. Então a gente recusa, pronto. O que que nós tivemos no mundo paralelo, gente? Primeira coisa. São Paulo. O estado de São Paulo fez uma mexida drástica, né? Mas necessária, no programa nos conformes e também no ressarcimento de ST, a portaria 45. Mas por que que isso aconteceu? Você que não é de São Paulo talvez não saiba, mas nós tivemos aí uma operação policial prendendo o fiscal do estado de São Paulo, prendendo dois empresários, porque como é que falam? Subornaram o fiscal para liberar crédito de ICMS-ST. E você sabe, se você atua na área tributária, a complexidade que é no estado de São Paulo, né? Não é um negócio simples. Você tem uma canseira. Antigamente era a CAT 17, né, e depois ele foi evoluindo para o modelo atual, mas CAT 83 e fui por aí fora. Hoje eu nem sei qual o número que está, mas eu sei que eu é um tema estranho, porque o Estado leva demora. Então, sabe aquela história? Gerar dificuldade para. Então, acontece que demora muito.
E aí os empresários buscam outras alternativas. Então, vou dizer para vocês que eu sou favorável a isso. Não, não sou, não. Eu entendo que tem que esperar o prazo. Então, o volume é grande, né? A gente está falando de substituição tributária, é aquela história, né? A empresa comprou o produto, a indústria recolheu, como ele é o substituído, ele vendeu a preço inferior ao que foi pago, então ele vai lá e pede de volta o que ele pagou, né, para a indústria e ela recolheu. Então, essa matemática aí, dependendo do perfil de empresa, farmácia, varejistas, chega e distribuidores, chega a bilhões, como foi o caso dessa história toda aí. Então, São Paulo já foi lá e radicalizou. Ele soltou a bendita as correções. Eu vou até abrir aqui, porque acho que é interessante que você saiba o que foi feito lá na portaria CAT. Passa a vigorar com a seguinte redação, a portaria CAT 42, né? Transferência para substituto tributário inscrito no Estado, desde que fornecedor ou para outro estabelecimento da mesma empresa, conforme inciso 2. Então, agora as transferências para substituto tributário inscrito dentro do Estado. E eles estão de olho agora nas operações que foram realizadas, né? À luz dessa operação aqui de ressarcimento. A portaria CAT 42 é a que substituiu, como eu disse, a CAT 17. Gente, eu já vi cada coisa louca nesse processo. Vou ver se eu consigo falar. Teve uma empresa do varejo, também do mesmo setor da Ultrafarma envolvida nesse processo. A TI desenvolveu. Olha, a TI é muito boa. Eu conheço áreas de TI que desenvolveram fantasticamente o arquivo. Outras compraram soluções do mercado. A TI desenvolveu e apurou 9 milhões de reais. Não, 36 milhões de reais. Aí, quando o fisco devolveu, ele devolveu dizendo: olha, não são 36, são 9 milhões. Aí devolveu. Nesse período da CAT 17, as empresas tinham medo de fazer esse pedido. Porque, lógico, né, quando você faz um pedido de ressarcimento, o que que o fisco fala? Tá bom, vamos fiscalizar, vamos dar uma olhada na sua escrita, como antigamente falava, vamos dar uma olhada nos livros, né? Pega lá, chama o guarda-livro, vamos dar uma olhada na escrita, vamos dar uma olhada no que você apurou, e ele vai fazendo a validação. Então, as empresas morriam de medo. Teve empresa que teve revertério, em vez de receber, teve que pagar. Bom, neste caso, a diferença é grande, né, de 36 para 9 milhões. E aí, tá, chama a TI. A TI, o diretor que fez, já tinha saído, recebido o bônus pelo número, né? A empresa pagou o bônus antes do fisco autorizar. Olha que coisa. Então tem que tomar muito cuidado com essa, ou se a sua TI não tem condições, timing, né? Então você compra uma solução de mercado aí para gerar a CAT 42. Então aqui ele restringiu a transferência do crédito para substituto. Beleza? E lá nos conformes ele corrigiu também. Cadê? Está aqui. Aí ele revogou as contrapartidas. Bom, isso vai dar um arrefecimento aí nessas operações, que o mercado está muito forte, né, em relação a isso. Deságios de 2, 3%. O deságio de São Paulo é o menor possível. E o povo vai ficar só no precatório, por enquanto. Precatório federal, né? O precatório federal estava 20% de deságio. Você sabe como funciona esse negócio, né? Precatório federal, você tem que. O seu advogado vai lá no juiz, pede para transformar em precatório, e aí você pode negociar no mercado, as pessoas envolvidas saem no conta corrente, enfim. Eu estou falando do mundo paralelo, mas é importante que você saiba como que é como será o seu mundo paralelo, né? Você já se atentou a essa questão? Olha só, o mundo paralelo é aquela história de 2029 em diante, ou até 2027, que já tem CBS, né? Então, na mesma nota
você está tributando uma mercadoria. Imagina um produto que você vende aí, né? Você está tributando com o norte de o local da entrega, do fornecimento, certo? Isso para IBS, CBS. Lá no ICMS, que tem 90% funcionando, você está tributando na ótica de hoje. Então, cuidado, hein? Por um lado, você está calculando uma alíquota de 28 ou 34, subiu, tá? Era 32,5, tá 34, mas daqui a pouco eu falo 34. Mas lá no cenário de venda que você esteja fazendo dentro do estado ou para fora do estado, vai ser a alíquota interestadual do 12, 7, ou a interna do estado onde você esteja, 18 São Paulo, 22, 19,5, enfim. Então você tem essas duas posições, hein? Não é um trabalho simples, não, é uma canseira. Que solução que você vai fazer? Que motor de cálculo que você vai fazer? Já cobrou seu fornecedor? Você tem que calcular duas coisas, tem que calcular o mesmo produto duas vezes com alíquotas em questões diferentes. Então, não vai ser fácil. E, logicamente, todas as obrigações acessórias atinentes. Por falar nisso, olha o tema que veio essa semana. Estou falando paralelo, né? Mas o paralelo não é só esse, tá? O resto é tudo reforma tributária, gente. Acabou a história, hein? Então, estou falando aqui do mundo paralelo e veio na discussão o seguinte cenário. Ah, bom, se eu não atender ao cenário da legislação, se eu não atender a obrigação acessória em 2026, eu tenho que pagar a multa. Qual é a obrigação acessória? O problema é que você está com a cabeça de CMS, né? Ah, a obrigação acessória é um arquivo magnético. Não, é a emissão da nota. Simples assim. Ah, e o que está atrelado na emissão da nota? O C-Class, o CST e o C-Class. Primeiro que você não emite nota sem esses dois itens, ainda que ela não seja apurada, né? Que vai ficar no, não vai ser apurado, mas vai ficar ali no limbo, né? Para o físico usar depois. Então, inclusive, desse tema deriva a discussão da contabilização. Está na mão da dona Gisleis, a minha sócia, para tratar esse assunto. É uma demanda que eu já fiz para ela do ano passado, não é de agora. Então, e ela sabe, né? Eu cobro de vez em quando. Sou chato pra caramba, né? Bom, então nós temos esse cenário do paralelo, a obrigação acessória é a emissão da nota. Para a emissão da nota, eu preciso usar o CST, o C-Class e gerar os eventos. Porque nas operações, nas transações naturais, você vai precisar ter os eventos para sensibilizar a operação, né? Porque dependendo do evento, são 15 eventos, né? Tá bom? Ah, mas não tem literatura dos eventos. É, não tem. Mas fica tranquilo, você terá essa literatura, a nota de débito e a nota de crédito. Essa aí é até mais fácil, né, gente? Nota de débito e crédito. Ah, e quando que eu vou gerar a nota de débito e crédito? É simples, quando você tiver que aumentar o imposto, porque não foi recolhido, ou quando você tiver que gerar um crédito para você mesmo. Simples assim. Não foi apropriado a tempo. Então, tem alguns detalhes específicos. A gente vai gerar esse material para vocês. Até dia 11 de outubro a gente gera, tá? Então, falamos do paralelo. Cuidado com esse paralelo. Comece a simular esse paralelo, gente, porque não vai ser fácil. O que mais que nós tivemos aqui? Então, falamos da obrigação acessória. Acessória é a emissão da nota. Tivemos aqui os esquemas da nota eletrônica. A nota eletrônica é aquela, os esquemas são aqueles relacionados à versão 1.2.1.2.0, né? Então, os esquemas saíram aí. Tinha até o pessoal do GEIFES, o esquema 1.2.1, né? Isso mesmo.
A 10B são 121. O pessoal tinha reclamado, né? Que estava diferente, acho que é multa, a questão de multa, e o layout não estava igual ao layout que você tem. Agora você pode testar o layout com os esquemas oficiais, tá bom? A Receita Federal colocou lá o manual da CBS, é orientativo para você usar a ferramenta. Como será? Então é bom porque você começa já a montar a sua rotina. E eu vou falar de novo. Não é terror, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu quero ajudá-lo, eu quero apoiá-lo nesse processo de transição. Então, pensa aquilo que eu falei já há uns 3, 4 meses atrás, uns 5 meses atrás. Pensa no seu futuro. Como será a sua operação daqui 2 anos, 3 anos? Então, você está lá no ambiente do rock e do IPA. Ele vai trazer, segundo o Paulo Yamada, na reunião, ele falou: vou te entregar lá no deck, domicílio eletrônico, uma tripona com todas as notas. Ele usou esse termo. Então, vamos lá, você está num ambiente que tem lá um monte de notas fiscais de compra de todas as suas unidades, tudo centralizado agora, né? Então, você vai ter que, primeiro, qualificar essas notas. Todas são suas notas? Tudo representa a compra da sua empresa, das suas filiais? Como é que você sabe que é ou não é? Entendeu agora? Porque ali você vai ter que ter uma tratativa em relação ao que não é. Olha, fisco, vamos estornar essa nota aqui e tal. Até lá, a gente vai ter esse processo azeitado, mas é mais ou menos isso, tá? Ah, não, hoje eu faço com a manifestação, a manifestação não vai ter mais, tá? Não sei se eu posso falar isso, né? Posso, porque o Fisco já falou na live da semana passada, então pode ser retrasado ainda. Posso falar sim. Então, você já começa a desprender um novo modelo de apuração que você vai ter para IBS e CBS, qualificando o modelo de nota. Outra coisa importante que você precisa fazer, eu já passo nos outros itens, que é a conta gráfica. Conta gráfica, Jorge, eu não domino muito a área fiscal ainda. O que que é conta gráfica? Conta gráfica são todos aqueles créditos e débitos que você apropria contabilmente, ou estorna, né? Apropria ou estorna fazendo um lançamento contábil. Então você tem um calhamaço, você tem que juntar todas as operações de tudo que você vendeu, um produto que você vendeu com isenção e que não é mantido crédito, então você tem que estornar. Enfim, tem que apurar a média, de repente, o valor médio desse produto para poder calcular o imposto e fazer o estorno. Enfim, depende do modelo, de operação, de indústria que você tem para estornar esse crédito. E lógico, né, que se a gente está falando de apropriação de crédito, eu não vou deixar de falar sobre um item importante para você. Consumo pessoal. Você já se debruçou nesse assunto? Olha, gente, tem muito a saco com a reforma tributária, viu? E levar a sério, porque você sabe, né? Uma hora o Red vai chegar e falar: e aí, como nós estamos? O que que vai impactar nossa alíquota efetiva, aquela que eu já te falei, né? Você tem que olhar essas questões relacionadas à apropriação desse crédito e do consumo pessoal. Então, no consumo pessoal, acabaram de fazer uma pergunta para a gente aqui no GEIFES, o nosso comitê, e eu até dei os parabéns, porque pouca gente pergunta isso na área de serviços. A nota técnica tem lá uma tag especificamente sobre isso. Olha que lindo. Fico pensando no cenário das empresas e colocou uma tagzinha. Tá, deixa eu pegar aqui para vocês. A gente está falando do tema do artigo 57, né? Indica a operação para uso e consumo pessoal, a tag IND final. Qual a finalidade que você está para este serviço? Serviço, hein?
pode ser considerado consumo pessoal ou é um serviço que você vai usar na sua operação. Então, essa discussão vai perdurar ainda. Não é só no ICMS que a gente tinha essa, né? O IBS também está usando na operação para o negócio. A operação depende disso aí. Ah, então, tem algumas coisas. Eu não quero dar um detalhe específico, porque senão eu tenho uns amigos de plantão que eles vão cair matando na história e querer viralizar o tema. O objetivo aqui não é viralizar, é provocá-lo a ir discutir na companhia. Qual é o volume desses serviços hoje na sua operação? É substancial? Precisa ter esse número, né? Uma das coisas que nós aprendemos durante o projeto SPED foi em todos os cenários em que você ia discutir com o fisco algum layout, alguma particularidade, se você tiver números, você está bonito na fita. Se não, esquece. Se você não está bem documentado, com a repercussão daquele tema na operação, no cenário como um todo, você não ganha, tá? É muito assim. É por isso que muitas vezes o fisco fala, ó, a sua associação de classe é que tem que trazer isso, né? O CRC, a associação, a federação, porque ela tem esses números. Então tem que ficar atento a essas discussões, principalmente porque consumo pessoal você vai ter na linha de serviços e da linha de comércio, indústria, né? Então, se você não é um prestador de serviço, você vai falar, ó, e agora? Eu não vou tomar crédito desse IBS, CBS, porque eu não sou prestador, eu não vou poder usar esse serviço, entre aspas, né? Agora, IBS municipal para recolher, para compensar outros valores, dependendo do seu setor, isso é possível, né? Por exemplo, aliás, inclusive, você pode até compensar, juntar, somar, né? IBS com CBS lá no plano médico, nos plano médicos. As operadoras de plano médico, elas têm esse regime especial. Ah, e outra coisa importante, a turma da DERE, está mapeando a DERE também? A turma da DERE não vai emitir nota. Como? Não vai emitir nota, ele vai emitir, o fisco quer as declarações. Ah, mas eu já emito nota hoje. Mas não vai ser obrigado a emitir nota, porque os dados para apuração do imposto sairá da DERE numa declaração, né? Autodeclaração. Você vai continuar com o recibo se você quiser. O que que nós estamos falando da SAF? Nós estamos falando dos planos médicos, dos financeiros. Então, tem essa particularidade, fique atento a isso. Nossa, gente, eu já falei bastante hoje, hein? Tem mais coisa aqui, ó, que nós tivemos. O município soltou aí a nota técnica 14 e também a 4.0 e o layout versão 1.0, 1.01, trazendo aí ó, alterações na DPS. Na DPS ele identificou, está em laranja, se você pegar o material aí. Mas a gente que é Bidu, a gente está esperando, comparando os layouts também completos, né, da nota. E aí, a gente estava discutindo no grupo, eu falei, eu coloquei lá para a IA fazer, né, servicinho chato pra caramba. A IA reclamou que era muito grande o layout. Olha que coisa, eu fiz o layout eu e o César Moraes fizemos a comparação na unha no Excel, uma IA fica reclamando que é muito trabalho, mas estamos bem nesse país mesmo, nem IA quer trabalhar agora. O Bolsa IA, vamos criar o Bolsa IA agora. Então não é fácil, gente, porque o fisco, na nota de serviço, ele passa as novidades, está lá em laranja, mas você precisa validar, né? Vamos ver se tudo mesmo está em laranja. E aí,
você manda uma ferramenta, pó, 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 e reclama de muito trabalho. Quer moleza, minha filha? Coisa de doido isso. Já fala um bom dia para ela, né? E falaram que tem que falar bom dia para IA para não ficar brava. Pergunto como que tá, só não pergunto como tá a família. E ainda agora fica reclamando que tem muito trabalho para fazer. Bom, mas está lá o layout da nota de serviço, ajuste na nota na DPS. E tem uma informação também importante que eu separei aqui para vocês, né? Foi removido o grupo de informações relativas ao adquirente, porque foi feito, acho que foram duas reuniões para discutir tomador barra adquirente. Pode ser também o próprio destinatário? Sim. E destinatário é a pessoa a quem é fornecido o bem ou o serviço. Então, considerando que é o mesmo cara, não precisa de um bloco de informações específico para eles, né? A discussão do layout é bem assim, tá, gente? A hora você discute, vamos abrir o campo. Aí depois de stress test, as empresas voltam para casa para olhar e falam, opa, olha só, isso não faz parte da nossa realidade. Outra questão foi o CIB, né? A Receita soltou a portaria 2275, o cadastro de imóveis brasileiro, que imobiliário brasileiro, que ela passa aqui um cronograma, né? Cronograma do cenário de implantação. A lei complementar dá a data de 30 dias de um ano a partir da publicação, ou seja, 2026. Tá bom? É isso que nós estamos mapeando em relação a essa questão do CIB. E aí ele está orientando na IN que os cartórios, né, precisam se adequar a isso, fazer a implementação. Ele fala aqui, deixa eu ver qual é o artigo, pá, 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 adoção do modelo dos notariais, serviços notariais, com imóveis, etc. Bom, é como acontece hoje. Você vendeu um imóvel, a Receita já sabe que você vendeu. Você nem precisa ter o trabalho de informar a Receita. Olha como ela é boazinha. O que mais que nós tivemos? O comitê gestor agora tem CNPJ. Porque a grana precisa ser depositada. Se você quiser depositar no meu, pode depositar no meu. O Pix é jorge.campos@spedbrasil.com.br. Essa é a conta do Bradesco. Mas aqui o comitê gestor criou o 62 326 348 mil ao contrário 20 Administração Pública Geral. E o endereço e tudo, lote C, Torre B, sala 703B, Parque Cidade Copa. O que que eu andei nesse parque aqui? Porque eu fiquei um ano em Brasília implementando o livro fiscal, na época de consultor, especialista eu era, mas estava lá implementando o livro fiscal para uma empresa de economia mista. E, aliás, tem várias aí que estão nos apuros, né? Porque vão ter que gerar documento fiscal, a nota de água e a nota de gás, e não foi feita licitação, e a gente sabe que não vai entrar em 2026. Não se coloca um documento fiscal para esse volume de operações, perfil de empresas, em 6 meses, 5 meses, 4 meses, mas nem com reza, tá bom? Bom, fechamos aqui, tá, pessoal? Nós temos, tem um item aqui do mundo paralelo, a nota técnica 2019. O que que aconteceu nesse cenário? São Paulo vai adotar o CBNF. Olha que coisa linda, né? CBNF em São Paulo. Isso é um negócio. Eu falo, nossa, mas está atrasado, né? Os outros também estão, então. São Paulo está adequando a sua realidade para a implementação daquelas regras
do CBNF, né? O cronograminha e tal, tá tudo lá no portal SPED Brasil. Se você não viu, dá um pulo lá e você vai acompanhar essas questões do mundo paralelo. E por que que eu estou chamando de paralelo, né? Porque é isso, né? Você tem que, de um lado, você tem a reforma tributária, de outro, você tem que continuar com o barco, navegando. E aí, não tem essa de qual é a prioridade? Todos são prioridades, tá? A questão do PLP 108 e a possível judicialização. Vou te explicar bem rápido que nós chegamos ao 32 minutos. Os estados descobriram, acordaram, é até interessante, acordaram da vida, que eles vão ter redução na arrecadação. E a lei complementar prevê que ele não tem redução na arrecadação. Se tiver, vão aumentar, ele está autorizado a aumentar a alíquota. Então, essa 26,5 que você ouve aí, esquece, tá? Porque hoje, no cenário do PLP 108 e do 16 de 2025, o Estado vai ter redução de arrecadação. Como fazer? Sobe a alíquota de 26. Em 2019, o Sintra dizia que seria 32,5, sem esse monte de benefício fiscal, né, de regimes especiais que foram aprovados. Então, meu amigo, está em 34, tá? Desculpa a má notícia. 34 é a alíquota. Aí, mas isso aí é um escândalo mundial? É um escândalo mundial. Sabe, se vai ter macho para assumir 34% de imposto do IVA dual. Se tiver, é isso aí. Porque a lei prevê. Não, não, não pode haver redução de arrecadação. É igual, isso aí é igual aquela história que a gente já teve conversando aqui sobre o parcelamento, na venda parcelada, o imposto seria pago parceladamente. Não, o fisco não quer nem saber disso. A questão do parcelamento é um acordo financeiro. O imposto tem que ser integral, porque senão ele tem redução na arrecadação, postergação na arrecadação, e isso compromete nota de empenho, isso é grave. Então, grave isso aí, tá? Grave isso aí, porque é super importante, vai definir a alíquota com a qual você vai trabalhar. Então, se você já simulou, o seu negócio, a alíquota de 26, volta lá, vai ter que pagar de novo, né? Você pagou a calculadora, pagou o serviço ou comprou a calculadora? Pagou o serviço, né? Então, calcula 34 agora, tá? É isso. Encerramos aqui, pessoal. Obrigado. Bom final de semana a todos. Não esqueça, dia 27 eu estou lá na Confere, eu pago café para você, é só me procurar. Temos um lançamento importante lá do livro. Não vou fazer palestra esse ano, porque não dá, né? Tá meio corrido a agenda. Mas tem bastante gente, tem gente muito boa para fazer palestra. A Gislaine Nogueira tem, acho que 3 palestras, tem moderação de debate. Então, esperamos vocês lá, tá? No dia 28 eu não vou, não, mas no dia 27 eu estarei lá. Um abraço, até a próxima. Onde eu desligo primeiro? Aqui.